Seja bem-vindo à Livraria Oculta, onde a sabedoria esquecida e os segredos esotéricos vêm à luz. Antes de começarmos, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos. Aqui você mergulhará em audiolivros repletos de conhecimentos ancestrais e revelações ocultas. Você descobrirá como pensamento, palavra, emoção e ação se unem para manifestar sua realidade. Ao final, você será o arquiteto consciente do seu próprio destino. Agora, acomode-se e permita que sua essência desperte. A Lei do Verbo. Audiolivro, apresentado pela Livraria Oculta. Parte 1. O despertar do Criador interior. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair tudo o que desejam com facilidade, enquanto outras lutam sem parar e mal conseguem sair do lugar? A resposta não está na sorte, nem em alguma bênção misteriosa, está em algo que você sempre teve, mas esqueceu a certeza. Vivemos em uma cultura que valoriza o esforço, a lógica e o controle. Fomos ensinados a desejar, a esperar, a acreditar. Mas ninguém nos ensinou o mais importante, que o universo não responde a pedidos, nem a súplicas, mas a estados de ser. O que você é por dentro, o que você realmente sabe como verdade, é o que determina sua realidade externa. Por isso, é hora de parar de procurar respostas fora e começar a lembrar o que está dentro. Existe um poder silencioso que você já experimentou, mesmo que por um breve instante. Um momento em que você sabia que algo ia acontecer e aconteceu. Não era fé, era conhecimento puro. Essa é a chave que transforma o desejo em criação. Essa é a força que transforma um pensamento em matéria. E essa força se chama certeza. A certeza não precisa de evidência. Ela não pede permissão. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Quando você a ativa, o mundo ao seu redor se reorganiza em resposta. Porque a realidade não tem escolha. Ela deve obedecer ao seu estado interior. Talvez isso soe inacreditável, mas pense em um momento da sua vida em que você simplesmente soube que algo ia acontecer. Um pressentimento inabalável. Um saber silencioso. Você não tinha provas. Você apenas sabia. E o universo respondeu. Esses momentos não são sorte, são janelas para seu verdadeiro poder. E a técnica que você está prestes a dominar não é uma invenção nova. Ela foi sussurrada por sábios, protegida em tradições, camuflada nas entrelinhas dos grandes ensinamentos. Agora, ela está sendo lembrada. Você não está aqui por acaso. Sua busca por respostas te trouxe até esse ponto porque está pronto para lembrar. Pronto para despertar. E o despertar não é mágico. É um processo de reconexão com aquilo que você já é. O criador da sua realidade. O comandante da sua experiência. Não por meio da força, mas por meio da consciência. Neste capítulo, vamos explorar como essa certeza funciona. Vamos falar sobre a diferença entre crença e saber. Vamos iluminar a linha tênue entre esperança e comando. E você vai aprender, de forma clara e prática, como acender novamente esse estado dentro de você. A primeira coisa a entender é simples. A realidade que você vive agora não é aleatória. Ela é um reflexo direto daquilo que você aceita como verdadeiro. Se você acredita que é difícil prosperar, sua realidade te mostrará exatamente isso. Se você acredita que não merece ser amado, o mundo parecerá confirmar essa narrativa. Mas se, por outro lado, você começa a saber que a abundância é seu estado natural, que o amor é seu direito inato, que você é parte viva da inteligência criadora do universo, então a realidade começa a responder com uma nova linguagem. Ela para de resistir e começa a fluir. Crença é algo que você precisa alimentar. Ela depende de repetição, de afirmações, de reforço. A certeza não. Ela é silenciosa. Ela não pede nada. Ela apenas é. E por isso, ela cria.
A maioria das pessoas vive presa em uma batalha entre o que desejam e o que sentem que merecem. Esse conflito interno cria uma vibração confusa, uma mensagem ambígua que o universo não sabe como atender. Mas quando você dissolve essa ambiguidade e entra num estado de saber absoluto, a criação se torna inevitável. Esse é o verdadeiro ponto de virada. E ele não exige esforço, exige presença. Vamos fazer agora um exercício simples. Lembre-se de 3 momentos da sua vida em que você soube que algo ia acontecer, e aconteceu. Talvez um encontro, uma decisão, uma reviravolta. Feche os olhos, se quiser, e mergulhe nesses momentos. Repare no sentimento. Não era ansiedade, não era expectativa. Era um tipo de paz, uma firmeza silenciosa. Esse sentimento é a sua bússola. Ele é a primeira porta para o seu poder criador. E quanto mais você reconhecer esse estado, mais fácil será acessá-lo de forma consciente. O despertar começa aqui, na lembrança do que você já viveu, nos sinais que já recebeu, nas vezes em que sua alma falou mais alto do que sua mente. Tudo isso te preparou para o que está por vir. A certeza não é algo que você adquire, é algo que você libera. Ela já está dentro de você, e neste audiolivro, você vai reaprender a acessá-la. Vai deixar de lado as técnicas que te mantêm buscando, e vai entrar num estado onde nada mais precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Você não veio aqui para repetir velhas ideias. Veio para lembrar quem você realmente é. Você é a força, você é o comando, você é o saber. Porém, para que essa lembrança seja duradoura, ela precisa ser sentida, não apenas entendida. E o que significa sentir a certeza? É perceber que aquilo que você deseja já pulsa dentro de você, como algo inevitável. Você não está esperando que aconteça. Você está simplesmente se alinhando com aquilo que já existe. Você não precisa provar seu valor ao universo. Você não precisa justificar seus desejos. Você é digno simplesmente por existir. Esse é o princípio da verdadeira criação consciente. Saber que você já é tudo aquilo que busca. A dúvida é como uma névoa entre você e a clareza. Ela não tem substância real. Ela é feita de memórias, de crenças herdadas, de vozes antigas que nunca foram suas. Liberar a dúvida é como abrir os olhos depois de anos no escuro. De repente, tudo fica nítido. E você vê que o que buscava sempre esteve ao seu alcance. Quando você vive a partir da certeza, suas escolhas mudam. Você deixa de perguntar se vai dar certo e começa a agir como se já tivesse dado. Essa mudança de postura é poderosa. Ela muda sua vibração, muda sua linguagem, muda a forma como o mundo responde a você. Seus pensamentos deixam de ser dúvidas e se tornam comandos. Suas emoções deixam de ser ansiosas e se tornam firmes. Sua energia deixa de ser dispersa e se torna focada. E com isso, sua realidade obedece, porque ela sempre obedeceu. A única diferença agora é que você está consciente do processo. Você não é mais vítima dos acontecimentos. Você é o arquiteto, o artista, o criador. Cada respiração sua pode ser um ato de manifestação. Cada pensamento alinhado pode ser uma semente de realidade. E cada certeza que você mantém é uma ordem que o universo não tem escolha senão cumprir. Então respire fundo e saiba que tudo o que você deseja já é seu, no nível da consciência. Agora é só permitir que isso se revele, sem esforço, sem pressa, com a confiança de quem se lembra da própria origem. Este é o verdadeiro despertar. Não uma explosão de luz, mas um silêncio poderoso que diz: eu me lembro. E agora que você se lembra, nada mais será como antes, porque você começou a comandar a realidade, não com palavras, mas com presença, não com pedidos, mas com saber. E é a partir dessa fundação que todas as outras partes deste audiolivro serão construídas. Com clareza, com intenção e com a certeza de que a sua transformação já começou. Agora vamos avançar. Parte 2. A linguagem da criação. Existe uma linguagem secreta que poucos sabem falar.
Não se trata de palavras, sotaques ou dialetos. É uma linguagem vibracional, silenciosa e absoluta. É a linguagem da criação. E o universo só responde a ela. Enquanto a maioria das pessoas fala com o universo através de pedidos, esperanças ou súplicas, essa linguagem fala com certeza. Enquanto muitos tentam convencer a realidade, ela se comunica com autoridade. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. A diferença pode parecer sutil, mas é profunda. Dizer "eu quero ser próspero" é muito diferente de afirmar com todo o seu ser "eu sou prosperidade". No primeiro caso, você está confessando ausência. No segundo, você está declarando identidade. E o universo responde à identidade, não à ausência. Essa é a base da linguagem da criação. Ela não negocia. Ela não mendiga. Ela afirma. Mas como falar essa linguagem com clareza? Como fazer com que cada pensamento, cada emoção, cada intenção seja entendido pelo universo como um comando e não como um pedido? É isso que você vai descobrir agora. Tudo começa pela vibração. Sua vibração é a verdadeira voz com a qual você fala com a existência. Antes que suas palavras sejam ouvidas, sua energia já foi sentida. É por isso que muitas vezes, você pode afirmar algo em voz alta, mas se dentro de você há dúvida, é essa dúvida que o universo ouve. A vibração não mente. Ela transmite com precisão matemática aquilo que está mais vivo em você. Se você afirma sucesso, mas carrega o medo do fracasso, o universo responde ao medo. Se você repete afirmações de amor, mas se sente indigno, o universo responde à sua indignidade. A linguagem da criação é implacavelmente precisa. E isso é uma boa notícia. Porque significa que, uma vez que você alinhe sua vibração com a certeza, tudo muda. Não é necessário repetir 1000 vezes. Basta saber, e esse saber não é mental, é energético. Quando você entra nesse estado, algo se acende. Você sente, você se expande. Você se torna aquilo que deseja, e não apenas alguém que deseja. E então, o universo responde. Essa linguagem não depende de palavras elaboradas. Às vezes, não precisa de nenhuma palavra. Basta uma intenção pura, clara, sustentada por uma vibração coerente. Nesse nível, cada pensamento é uma ordem silenciosa. Cada certeza é um decreto. Pense em um mestre de música. Ele não implora para que o instrumento toque. Ele apenas posiciona os dedos e a música surge. O universo funciona da mesma forma. Quando sua vibração está afinada, a criação é natural. Mas como alcançar essa afinação? Você precisa observar o tom com o qual fala consigo mesmo. O universo ouve primeiro aquilo que você acredita sobre você. Se você se diz confiante, mas sente culpa, essa culpa é a frequência dominante. É como tentar sintonizar um canal de rádio, enquanto há interferência no sinal. E o que é essa interferência? São pensamentos repetitivos, traumas não resolvidos, crenças herdadas, medos que você absorveu sem perceber. Todos esses elementos distorcem sua frequência. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade limpar o canal. Limpar o canal é como ajustar uma antena. À medida que você elimina o ruído interior, sua transmissão energética se torna mais clara. E quando sua transmissão é clara, a manifestação se torna inevitável. Você não precisa gritar para o universo. Você só precisa sintonizar sua energia com o que você quer. O universo responde ao volume da vibração, não ao volume da voz. E é por isso que muitas pessoas que repetem afirmações todos os dias ainda não veem resultados. Porque estão tentando convencer a realidade com palavras, mas dentro de si, estão vibrando carência. E o universo só pode refletir o que está vibrando. O segredo é inverter o processo. Em vez de repetir para acreditar, sinta para saber. A vibração vem antes da palavra. Quando a vibração está alinhada, uma única afirmação é suficiente. Às vezes, nem precisa ser dita. Vamos explorar um exemplo. A primeira diz com dúvida, esperando que a repetição convença sua mente. A segunda diz com um saber calmo, como alguém que está descrevendo um fato.
Quem você acha que será ouvido pelo universo? A segunda pessoa, porque ela não está afirmando um desejo, ela está expressando um estado de ser. A linguagem da criação começa quando você para de tentar e começa a ser. Quando você deixa de empurrar e começa a fluir. Quando você abandona a expectativa e entra no conhecimento. Nesse ponto, a realidade deixa de ser algo que você tenta mudar. Ela se torna um reflexo automático do seu estado interior. Vamos aprofundar esse conceito com uma prática simples. Feche os olhos e pense em algo que você deseja profundamente. Agora, em vez de imaginá-lo no futuro, traga-o para o agora. Sinta como seria se já estivesse realizado. Perceba a diferença entre desejar e possuir. Deixe seu corpo reagir como se aquilo fosse real. Respire nesse estado. Mantenha-o. Essa é a vibração da criação. Você pode fazer esse exercício quantas vezes quiser, mas o mais importante não é a repetição, é a profundidade. Quanto mais real for este sentimento dentro de você, mais rapidamente a realidade externa irá se alinhar com ele. E isso nos leva a uma segunda chave: coerência. A coerência entre pensamento, emoção e ação é o código da linguagem universal. Quando você pensa de um jeito, sente de outro e age de um terceiro, sua vibração se fragmenta. Mas quando tudo está alinhado, sua mensagem é clara como cristal, e o universo escuta. Ser coerente não significa ser perfeito, significa ser autêntico. Quando sua autenticidade vibra com clareza, você emite uma frequência estável. E frequência estável é igual a manifestação estável. Vamos ver isso em um exemplo real. Margaret era uma artista que sonhava com reconhecimento. Por anos, visualizou exposições, fama e sucesso. Mas no fundo, duvidava que seu trabalho fosse bom o suficiente. Suas afirmações eram contraditas por sua vibração. Até que um dia, algo mudou. Ela parou de desejar o sucesso e começou a se ver como uma artista reconhecida. Não fingiu. Apenas permitiu-se sentir que já era. Sua postura mudou. Seu olhar mudou. Sua energia mudou. E o universo respondeu. Uma galeria que ela admirava entrou em contato. Suas obras começaram a circular. Colecionadores a procuraram. Mas Margaret não ficou surpresa. Porque, dentro dela, aquilo já era realidade. Ela havia aprendido a falar a linguagem da criação. E você também pode. Não importa onde você esteja agora. Não importa quantas vezes tentou antes. Quando você entende que o universo responde ao que você é, não ao que você quer, tudo muda. Você para de correr atrás e começa a comandar. E esse comando é silencioso. É um saber calmo que diz já é. Nos próximos capítulos, vamos continuar explorando esse estado de certeza. Vamos ver como ele se torna ainda mais poderoso quando combinado com clareza, intenção e alinhamento. Mas por agora, respire. E sinta. Você acabou de aprender a língua mais poderosa do universo. E ela sempre esteve dentro de você. Parte 3. Libertando o fluxo da prosperidade. A prosperidade não é algo que você conquista. É algo que você permite. E o que impede esse fluxo não são circunstâncias externas, mas bloqueios internos que você muitas vezes nem percebe que carrega. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que é preciso lutar para merecer, batalhar para conquistar, e que só com muito esforço é possível alcançar uma vida próspera. Essa ideia foi repetida tantas vezes que se tornou uma crença coletiva. Mas e se eu te dissesse que isso é uma distorção da verdade? A verdadeira prosperidade flui com naturalidade, assim como a água desce a montanha. Ela não precisa ser forçada, precisa ser liberada. E liberar esse fluxo começa com o reconhecimento de um fato simples: você já é digno. Tudo aquilo que você deseja já existe como uma possibilidade real no campo quântico. O que te separa dessa realidade não é tempo, nem distância. É resistência. Essa resistência pode assumir muitas formas: medo do fracasso, culpa por desejar, crenças limitantes sobre dinheiro ou merecimento, padrões herdados de escassez. Esses bloqueios são como pedras no leito de um rio. Eles não param a água, mas a impedem de fluir com plenitude.
O processo de libertar o fluxo da prosperidade não exige força, exige consciência. Requer que você se observe com honestidade, que identifique as narrativas que vêm se repetindo dentro de você e que tome a decisão de soltar o que não serve mais. Neste capítulo, vamos explorar os principais bloqueios que impedem a abundância de entrar na sua vida. Vamos entender como eles se formam, como agem silenciosamente e como dissolvê-los. E vamos praticar a liberação vibracional, uma técnica simples mas poderosa, para desbloquear sua energia e permitir que a prosperidade volte a fluir com naturalidade. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você só precisa tirar o que está encobrindo quem você já é. Vamos começar. O primeiro bloqueio é o medo da mudança. Mesmo quando alguém deseja prosperar, muitas vezes carrega um medo inconsciente de tudo o que essa mudança implicaria. O que acontecerá com seus relacionamentos? Como os outros vão reagir? Será que você vai conseguir sustentar essa nova realidade? Esse medo sutil opera como uma âncora. Para dissolver esse bloqueio, é preciso acolher esse medo sem julgá-lo. Ele existe porque sua mente tenta protegê-lo. Mas proteção não é o mesmo que limitação. Agradeça esse medo por tentar cuidar de você e depois, com firmeza, diga a si mesmo que está pronto para crescer, mesmo que isso traga o novo. O segundo bloqueio é a culpa. Muitas pessoas sentem culpa por desejar mais, por querer conforto, liberdade financeira, segurança, como se prosperar fosse abandonar valores ou esquecer de onde vieram. Essa culpa é uma distorção implantada por uma cultura que glorifica o sacrifício, mas não há nada de errado em desejar uma vida plena. Prosperar não é tirar de alguém, é expandir aquilo que você é, e com isso contribuir mais, compartilhar mais, inspirar mais. A culpa precisa ser transmutada em permissão. Você tem permissão para viver bem. Você tem permissão para ter recursos. Você tem permissão para prosperar sem carregar peso. O terceiro bloqueio é o merecimento. Muitas pessoas acreditam que não merecem uma vida abundante, que precisam pagar um preço, que precisam sofrer o bastante antes de receber. Essas crenças, muitas vezes inconscientes, sabotam qualquer tentativa de prosperidade. Se você acredita que não merece, inconscientemente afastará aquilo que diz que deseja. Isso não é fraqueza. É um reflexo de memórias, palavras ouvidas na infância, padrões familiares. Mas é possível reescrever isso. Você é digno. Não porque fez algo, mas porque existe. Sua dignidade é inata. Não precisa ser provada. Agora, vamos falar sobre a liberação vibracional. Essa técnica consiste em reconhecer e liberar conscientemente a energia bloqueada que está impedindo seu fluxo de prosperidade. Encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire fundo. Traga à mente um desejo que você tem. Agora observe o que você sente ao pensar nisso. Há medo, há dúvida, há peso, onde você sente isso no corpo. Não tente mudar. Apenas observe. Sinta o desconforto se houver. Dê espaço para ele existir. Não lute contra ele. Apenas reconheça: eu vejo você, eu ouço você, eu entendo. Agora, com a próxima respiração, imagine que essa sensação começa a se dissolver, que o espaço onde ela habitava está se abrindo. Imagine uma luz dourada fluindo por esse espaço, lavando, purificando, suavizando. Diga mentalmente: eu libero toda resistência à prosperidade. Eu permito que o fluxo natural da abundância retorne à minha vida. Repita quantas vezes quiser. Esse exercício é poderoso porque muda sua vibração de forma profunda. Ele não exige esforço, exige entrega. E a entrega é o caminho da verdadeira transformação. Quando você começa a remover essas camadas de bloqueio, algo notável acontece. Você começa a perceber sincronicidades, convites inesperados, oportunidades que surgem, pessoas que te oferecem ajuda. O universo começa a se mover, e não é coincidência, é a resposta.
Você abriu o canal, a água voltou a fluir, e a prosperidade, que sempre esteve disponível, começa a chegar até você. Outro ponto essencial é entender que prosperidade não é só dinheiro. É bem-estar, é paz, é ter tempo, é ter saúde, é viver com leveza. Não limite a abundância à conta bancária. Ela é muito mais ampla. E quando você expande sua visão sobre o que é prosperidade, você expande sua capacidade de recebê-la. Observe ao seu redor. O universo é abundante por natureza. Árvores não produzem uma folha, produzem milhares. O oceano não guarda gotas, ele transborda. O sol não ilumina um rosto, ele aquece o planeta inteiro. Essa abundância é a linguagem da vida, e você faz parte disso. Você não está fora, você não é exceção. Você é a extensão dessa abundância. Sua única tarefa é remover o que está bloqueando esse fluxo. E a ferramenta para isso é simples: consciência. Consciência do que você sente. Consciência do que você acredita. Consciência do que você escolhe manter. Quanto mais você se torna consciente, mais fácil é soltar. E quanto mais você solta, mais o universo pode te alcançar. Vamos fechar esta parte com uma última prática. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração. Diga a si mesmo: eu estou pronto para prosperar. Eu solto todo o peso. Eu libero toda a resistência. Eu sou um com a abundância infinita do universo. Respire nisso. Sinta isso. Você não precisa fazer nada além de manter essa vibração. Ela já é suficiente para transformar tudo. A prosperidade não precisa ser criada. Ela só precisa ser permitida. E agora, você está pronto para permitir. Parte 4. O estado de ser. O caminho sem esforço. Existe um ponto em que a busca cessa. Um ponto onde você deixa de perseguir, de insistir, de lutar. E nesse ponto, algo extraordinário acontece, a realidade começa a se mover ao seu favor com uma leveza que desafia tudo o que você aprendeu. Esse ponto se chama estado de ser. O estado de ser não é uma técnica, não é um ritual, é uma mudança fundamental na sua identidade vibracional. É quando você para de tentar manifestar e começa a viver como se aquilo que deseja já fosse parte de quem você é. Enquanto você estiver tentando, o universo percebe o esforço. E esforço é uma vibração de ausência. É sinal de que ainda falta algo. Mas quando você entra no estado de ser, você para de buscar e começa a incorporar. E tudo muda. Neste capítulo, vamos explorar como sair do modo fazer e entrar no modo ser. Vamos ver por que muitas pessoas, mesmo estudando leis universais, continuam em ciclos de luta. E como romper com esse padrão, ativando a naturalidade da manifestação sem esforço. Você não precisa controlar o processo, só precisa se alinhar com a vibração do resultado. O sol não tenta brilhar, ele simplesmente é luz. A árvore não tenta crescer, ela simplesmente é vida. E você, quando se lembra da sua verdadeira natureza, para de tentar se tornar e começa a ser. E nesse ser, o universo te reconhece. O que significa viver em estado de ser? Significa acordar todos os dias e se comportar como alguém que já vive aquilo que deseja. É sair da mentalidade de carência e entrar na vibração da posse. Não é fingir. É assumir. Imagine um ator em um papel. Quanto mais ele se identifica com o personagem, mais real sua atuação se torna. Mas no estado de ser você não está atuando, você está lembrando. Lembrando do que já é, no nível da alma. Esse é o segredo que os mestres conheciam. Eles não pediam, eles viviam como se o que desejavam já estivesse manifestado. E por isso, o universo respondia imediatamente. Quando você entra nesse estado, algo profundo acontece dentro de você. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda, e o mundo ao seu redor começa a refletir essa mudança. Vamos entender por que isso acontece. O universo funciona como um espelho. Ele não reage aos seus desejos, mas à sua vibração. E a vibração mais poderosa é a da certeza. A certeza não diz eu quero, ela declara eu sou.
E é exatamente isso que o estado de ser comunica. Quando você vive a partir dessa certeza, você não está mais tentando forçar a realidade. Você está permitindo que ela reflita o que você já reconheceu como verdadeiro. Esse é o ponto em que o esforço se dissolve, onde o fazer se transforma em fluir, onde o universo deixa de parecer algo externo e começa a agir como uma extensão natural da sua consciência. Mas por que é tão difícil para a maioria das pessoas alcançar esse estado? Porque fomos treinados para agir a partir da falta. Desde cedo, aprendemos que precisamos lutar, competir, correr atrás. Essa programação cria um ciclo de esforço contínuo. E quanto mais você se esforça, mais confirma ao universo que não tem. É como correr em uma esteira. Você se move, mas não sai do lugar. A única forma de sair desse ciclo é parar. Parar de tentar. Parar de resistir. E começar a ser. E ser começa com a decisão de assumir uma nova identidade. Você não é alguém que está tentando se manifestar. Você é alguém que já se manifestando naturalmente, porque sabe quem é. E sua realidade é apenas o reflexo inevitável desse saber. Vamos fazer um exercício prático. Feche os olhos. Imagine uma versão de você que já vive aquilo que deseja. Veja essa pessoa, como ela se move, como ela fala, como ela pensa, como ela reage aos desafios. Agora, entre nessa versão. Sinta como seria viver assim, não como um desejo, mas como uma realidade já existente. Permita que essa vibração tome conta do seu corpo. Respire nela. Essa é a prática do estado de ser. E quanto mais você a repete, mais ela se torna seu padrão. E quando se torna padrão, a realidade externa não tem escolha. Ela deve se ajustar. O segredo está na consistência. Não basta visitar esse estado uma vez. É preciso viver nele, torná-lo o seu novo normal. Isso exige presença, requer atenção constante. Mas não é difícil. Na verdade, é mais fácil do que o esforço, porque não demanda energia, só consciência. Quando você mantém esse estado, pequenas coisas começam a mudar. Oportunidades aparecem sem esforço. Pessoas certas surgem. Circunstâncias se alinham. Você começa a viver em sincronicidade. E sincronicidade é o sinal de que você está vibrando em harmonia com o fluxo da criação. Mas atenção, o estado de ser não é uma fuga da ação. Ele é o ponto de origem de ações inspiradas. Ações que não nascem da ansiedade, mas da intuição. Ações que fluem com leveza e produzem resultados com precisão. Essa é a diferença entre ação forçada e ação alinhada. A ação forçada vem do medo. A ação alinhada vem da confiança. E a ação alinhada só surge quando você já está vibrando o resultado. A resposta a essa pergunta é o portal para a manifestação sem esforço. Vamos repetir: o universo não responde ao seu fazer. Ele responde ao seu ser. E ser é uma escolha. Uma escolha feita momento a momento. Cada vez que você duvida, você volta ao modo de busca. Cada vez que você assume, você retorna ao estado de criação. E a diferença entre os dois é perceptível. Um gera ansiedade, o outro gera paz. E a paz é a assinatura energética do estado de ser. Você pode estar no meio do caos, mas se mantém a paz interior, você permanece criador, porque seu campo vibracional é mais poderoso que qualquer circunstância externa. Esse é o segredo dos mestres. Eles não se deixavam levar pelas aparências. Eles sabiam que a realidade se curva à vibração dominante. E por isso cultivavam o ser com disciplina e devoção. Você pode fazer o mesmo. Não precisa de nenhum dom especial. Só precisa lembrar, sentir, assumir. E se por acaso escorregar, tudo bem. Basta retornar. O estado de ser está sempre disponível. Ele não se fecha. Ele não exige perfeição. Só presença. Vamos encerrar esta parte com uma última prática. Feche os olhos. Respire fundo. Sinta seu corpo. Não complete a frase. Apenas sinta o poder dessas duas palavras. Tudo o que você deseja está contido nelas. Porque eu sou é o ponto de partida de toda a criação. E quando você diz isso com verdade,
com presença, com alinhamento, o universo responde, porque ele reconhece em você a vibração da fonte, e a fonte não deseja, ela é. Você também pode ser, e nesse ser, tudo se manifesta, sem esforço, sem luta, sem espera, porque você não está mais tentando, você está vivendo como quem já é. Para manter-se em estado de ser, é necessário entender que você não está desempenhando um papel, você está relembrando sua verdadeira natureza. A mente pode tentar interferir, perguntando, e se não funcionar? Mas lembre-se, o estado de ser não exige provas, ele exige presença. Você não precisa esperar o mundo externo mudar para então mudar sua vibração. Você muda sua vibração e o mundo externo se transforma como consequência. Um equívoco comum é pensar que viver nesse estado significa ignorar problemas ou fingir que eles não existem. Mas o estado de ser não é negação, é transcendência. Não é fuga, é domínio. Você enxerga o que está diante de você, mas responde a partir de uma frequência mais alta. É como estar no meio de uma tempestade e ainda assim, manter-se firme, tranquilo, centrado. Não porque você ignora o caos, mas porque sabe que é maior do que ele. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O estado de ser deixa de ser um esforço e passa a ser seu lar. Um lar interno, silencioso e poderoso. Um lugar de onde suas palavras têm peso, seus pensamentos criam forma e sua energia precede sua realidade. Você começa a perceber que a realidade não é algo que acontece com você, é algo que responde a você. E quando essa verdade se instala, tudo muda. A dúvida perde força. A pressa se dissolve. O medo se enfraquece. Você passa a viver com confiança inabalável. Não uma confiança cega, mas uma confiança fundamentada no seu alinhamento com o que é real no nível mais profundo do ser. Você já não precisa de garantias externas, pois encontrou a estabilidade dentro de si. Uma estabilidade vibracional que não depende das circunstâncias, porque é alimentada pela fonte. Essa é a verdadeira liberdade. Ser livre não é fazer o que quiser, é ser quem você realmente é, em qualquer situação. E isso só é possível quando você se liberta do velho hábito de se definir pelas aparências, pelas experiências passadas, pelas limitações herdadas. Você não é seus resultados anteriores. Você é a consciência que escolhe a experiência agora. E a experiência que você escolhe começa com seu estado de ser. Portanto, escolha bem. Escolha a paz. Escolha a abundância. Escolha o amor, e viva como se essas qualidades já fossem inseparáveis de quem você é, porque, na verdade, elas são. Quando você sustenta esse estado, mesmo que o mundo diga o contrário, você abre um novo caminho. Um caminho onde a vida deixa de ser reativa e se torna criativa. Você não está mais respondendo ao que acontece. Você está comandando o que acontece através do seu ser. E isso por si só é o maior ato de manifestação que existe. Ao viver neste estado contínuo de presença e verdade, você se torna um com o fluxo natural da existência, e o universo simplesmente responde. A beleza do estado de ser está na sua simplicidade. Escolha ser e observe. Porque a criação começa agora, e agora ele é seu. Imagine por um instante que tudo o que você busca já está aqui, e é nesse espaço que tudo acontece. Talvez a maior ilusão que nos contaram é que precisamos correr atrás da vida, seja. Tudo o que você ouviu até agora não é apenas uma ideia, e ao lembrar, você voltou para casa. Agora que você compreende o poder do estado de ser, surge uma nova pergunta: como direcionar esse estado para manifestar resultados específicos? Como transformar vibração em realidade concreta? Essa é a arte da criação intencional. Criação intencional não é o mesmo que desejar. Desejar é passivo. Criação intencional é ativa, precisa, consciente. É decidir, com convicção vibracional, o que você escolhe viver e sustentar isso até que o mundo reflita essa escolha. O universo não opera por acaso. Ele responde com exatidão à energia dominante que você emite.
E a energia mais poderosa é aquela que nasce de uma intenção clara, sem dúvida, sem hesitação. Mas o que é uma intenção? Intenção é mais do que um pensamento. É um direcionamento energético. É uma escolha firme, enraizada no ser, que orienta suas ações, emoções e percepções. Quando sua intenção é clara, sua vibração se alinha. E quando sua vibração se alinha, a realidade se curva. A primeira chave da criação intencional é a clareza. Você não pode manifestar o que não consegue definir. O universo precisa de uma direção. Assim como uma flecha precisa de um alvo, sua energia precisa de foco. Então, pergunte a si mesmo: o que eu realmente escolho experienciar? Não o que você acha possível, ou que os outros consideram realista, mas o que sua alma realmente deseja viver. Essa pergunta é o ponto de partida, porque a criação começa na decisão. A segunda chave é a consistência. Uma intenção poderosa não é uma ideia solta lançada ao acaso. É uma frequência mantida com coerência. Se hoje você vibra com certeza e amanhã dúvida, sua energia se torna confusa. E o universo, que é preciso como a gravidade, responde à média da sua vibração. Por isso, o verdadeiro trabalho não está no mundo externo. Está em manter sua frequência interna estável, alinhada com o que você escolheu viver. A terceira chave é a ação alinhada. Criação intencional não significa ficar parado esperando milagres. Significa agir a partir do estado de certeza. Suas ações não partem mais do medo, da pressa ou da carência. Elas nascem do saber. E por isso, são precisas, leves e poderosas. A criação intencional é o casamento entre ser e fazer. Você vibra o que deseja e age como quem já vive. E nesse espaço de coerência, a realidade responde com rapidez e sincronicidade. Mas para muitos, o maior desafio está no intervalo. O tempo entre a intenção e a manifestação. É aí que surgem as dúvidas, as distrações, os testes. E é aí que você deve se firmar na sua escolha. Criação intencional exige uma fidelidade vibracional. Você permanece fiel ao que decidiu ser, mesmo quando o mundo ainda não refletiu. Porque você sabe que a realidade está apenas se organizando. Esse saber é o campo magnético da manifestação. Imagine que sua realidade é um campo fértil. A intenção é a semente. O estado de ser é a água. E a fidelidade vibracional é a luz constante que permite que a planta cresça, mesmo quando o solo ainda parece vazio. A maioria abandona esse jardim antes da primeira folha romper a terra, porque ainda não aprendeu a confiar no invisível. Mas o invisível é onde tudo começa. Você não precisa ver para saber que está funcionando. Você precisa sentir. Você precisa manter a vibração mesmo quando a mente pede provas. Porque quem vive pela vibração não depende da aparência. E quem depende da aparência se torna escravo do atraso. A criação intencional se torna inevitável quando você vive como se já estivesse criado. Quando sua vida cotidiana começa a refletir o que você decidiu viver, mesmo antes que os resultados apareçam. Você acorda e escolhe viver naquela vibração. Anda com aquela postura, fala com aquela voz, sente com aquele coração, não como um teatro, mas como uma verdade que está florescendo por dentro. E esse florescimento é silencioso, muitas vezes imperceptível, mas constante. E quando menos espera, a realidade externa se curva, as pessoas certas chegam, as portas se abrem, as sincronicidades se multiplicam. E você entende, foi sua vibração que preparou o caminho. Agora vamos falar sobre intenção refinada. Uma intenção refinada é aquela que vem sem ansiedade. Ela é clara, mas desapegada. Ela não exige. Ela declara. Ela não pressiona. Ela vibra. Quando sua intenção está limpa, ela não vem de um lugar de falta, mas de um lugar de escolha. Você não diz, eu preciso disso para ser feliz. Essa diferença é sutil, mas muda tudo. Intenções que nascem da carência criam tensão. Intenções que nascem do alinhamento criam fluxo. E quanto mais você pratica esse alinhamento, mais natural se torna criar intencionalmente.
Agora, uma verdade fundamental: você está sempre criando, mesmo sem perceber, mesmo quando acha que está esperando. O universo não responde apenas às intenções conscientes. Ele responde à sua vibração predominante. Se você diz que deseja algo, mas sente que não é possível, sua vibração vence sua afirmação. Por isso, o trabalho não é apenas pensar diferente. É sentir diferente. É vibrar diferente. É tornar a nova realidade mais real para você do que a atual. E isso se conquista com repetição energética. A repetição energética não é sobre repetir frases mecanicamente. É sobre evocar todos os dias o sentimento de quem você escolheu ser. É sobre acordar e escolher, conscientemente, a vibração que sustenta o seu desejo. Pense nisso como sintonizar um rádio. Você gira o botão até encontrar a estação certa. E mantém o botão lá, mesmo quando há interferência. Porque você sabe que, se insistir no ajuste, o som ficará limpo. A mesma lógica vale para a sua vibração. Às vezes, o mundo parecerá interferir. Surgirão distrações, desafios, ruídos. Mas se você continuar sintonizando a frequência daquilo que quer viver, logo o sinal se estabiliza. E a realidade começa a tocar a música que você escolheu. Essa é a verdadeira repetição. Vibrar, sustentar, reafirmar energeticamente quem você é. E agora, vem a parte mais profunda, o desapego. Desapego não significa desistência. Significa confiar tanto que você não precisa mais se preocupar. Significa entender que, ao vibrar, você já criou. E o tempo que leva até que isso apareça não altera a certeza de que já está feito. Desapego é liberdade vibracional. Você não está mais amarrado ao resultado. Você se libertou da dependência de como e quando. Porque o seu papel não é controlar o caminho, é manter a frequência. O universo cuida do resto. Quando você combina intenção clara, vibração contínua e ação inspirada, algo sutil e poderoso acontece, você entra em harmonia com o campo criador. Você se torna coautor da sua realidade. E nesse espaço, a manifestação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. E você não apenas cria, você inspira, porque sua presença começa a influenciar o campo ao redor. Você não precisa convencer ninguém. Sua vibração fala por você. Sua vida se torna uma prova silenciosa do que é possível. E essa é a maior contribuição que você pode oferecer ao mundo: viver em estado de coerência vibracional, ser um exemplo vivo de criação consciente, mostrar com sua existência que é possível viver em harmonia com as leis universais. Esse é o caminho da criação intencional. E você já está nele. A resposta está nos seus resultados. A realidade nunca mente. Ela é o espelho exato da sua vibração predominante. Se o que você vive não reflete o que deseja, não é porque está fazendo algo errado. É porque ainda está vibrando como alguém que não acredita que aquilo seja possível. E isso é transformável. Você não precisa brigar com a realidade. Precisa apenas mudar a sua assinatura energética. A assinatura energética é a soma da sua intenção, emoção, pensamento e atitude. É como o universo identifica você. E quando você altera essa assinatura, a realidade começa a mudar, mesmo que no começo ainda pareça igual. Porque a mudança começa de dentro. A transformação visível é apenas o último estágio do processo criativo. Antes disso, existe o estágio da vibração, o estágio da nova identidade, o estágio do novo sentir. Você já reparou como certas pessoas conseguem atrair tudo com facilidade? Elas não estão correndo atrás, elas estão em alinhamento. E você pode fazer o mesmo, porque o universo não privilegia ninguém. Ele responde à vibração dominante de todos com a mesma precisão. Mas para isso, é preciso um compromisso. Um compromisso com quem você quer ser. Decida-se um compromisso. Um compromisso com quem você quer ser. Todos os dias, você é chamado a decidir: vou repetir o velho eu ou assumir o novo, vou reagir como antes ou responder com a vibração que escolhi. Essas pequenas escolhas criam grandes resultados.
Criação intencional não é um grande salto, é um acúmulo de pequenas decisões conscientes. É a prática constante de se lembrar do que você quer viver e agir como quem já vive. E essa repetição, essa consistência, essa persistência vibracional é o que torna tudo inevitável. Você não precisa convencer o universo, você só precisa ser coerente com sua intenção. E nesse estado, tudo que é seu começa a se aproximar, não por luta, mas por ressonância. A criação intencional é mais do que uma técnica, é um estilo de vida. É a decisão de viver com consciência vibracional em cada pensamento, palavra, ação e silêncio. Você deixa de viver no modo automático, deixa de agir com base nas circunstâncias e começa a agir com base no que deseja criar. Isso é poder, e não é um poder externo. É um poder que sempre esteve com você, que sempre esperou por sua decisão de usá-lo com responsabilidade, com presença, com verdade. A partir de agora, você sabe a realidade é moldável. O impossível é apenas uma construção. E tudo começa com a intenção. Então, declare com firmeza: eu sou o criador da minha realidade. E sustente essa verdade, mesmo quando o mundo não refletir de imediato, mesmo quando as aparências tentarem te puxar de volta, porque você sabe que tudo está se organizando de acordo com sua vibração. E isso basta. Não existe manifestação sem intenção clara. Não existe intenção poderosa sem alinhamento vibracional. E não existe alinhamento sem decisão. Decida hoje, reafirme amanhã. Permaneça depois. E logo, o mundo inteiro começa a responder. Não por sorte, mas porque você finalmente assumiu seu lugar como co-criador consciente da realidade. Esse é o dom da criação intencional. E ele está em suas mãos. Agora, sempre esteve. Parte 5. O comando divino. O ato que força a realidade a responder. Há um momento, no processo da manifestação consciente, em que algo muda profundamente. Um ponto em que o buscador se torna criador, onde não há mais dúvidas nem suposições, apenas decisão. Esse momento é conhecido como comando divino. O comando divino não é um pedido, não é uma súplica, não é uma tentativa de agradar o universo na esperança de receber algo em troca. É uma declaração, uma emissão energética tão precisa, tão poderosa, que a realidade não tem escolha senão responder, porque o universo não negocia com dúvida, ele obedece à clareza. Neste capítulo, você vai descobrir o que é o verdadeiro comando vibracional, aquele que os mestres utilizavam para alterar eventos, mover montanhas e manifestar com precisão. Mas mais importante do que isso, você vai aprender a acessá-lo dentro de você. Você já sentiu esse comando antes? Talvez em momentos de urgência extrema, onde não havia espaço para hesitar. Talvez em momentos de certeza tão profunda que tudo ao seu redor parecia se curvar. Esses instantes não foram coincidência, foram janelas para o seu poder. O comando divino nasce da união entre certeza, alinhamento e presença. Ele não exige esforço. Ele exige consciência absoluta. Ele é o ponto em que a vibração se torna palavra. E a palavra se torna lei. Por isso, a partir de agora, pare de pedir como quem espera ser atendido. Comece a comandar como quem sabe que já é. Esse é o chamado. Essa é a sua lembrança. E essa é a porta de entrada para uma nova realidade. Como os mestres emitem comandos vibracionais. Os grandes mestres sabiam que a realidade é moldável. Eles não buscavam convencer o universo. Eles o comandavam. Mas esse comando não vinha da arrogância, vinha da união profunda com a fonte. Eles sabiam quem eram, e por isso, sua vibração era absoluta. Jesus, por exemplo, não pedia que algo acontecesse. Cada palavra sua carregava a vibração da certeza, e o mundo respondia imediatamente. Porque ele falava a linguagem da criação, a vibração inabalável do saber. O mesmo acontecia com Buda, com Krishna, com todos aqueles que alcançaram o estado de união. Eles não afirmavam para convencer, eles afirmavam para ordenar. E suas ordens não eram contra a natureza.
Eram expressões perfeitas dela. O segredo desses mestres estava na congruência entre o que sentiam, o que pensavam e o que diziam. Não havia ruído. Não havia contradição. E quando você alcança esse estado, sua palavra se torna como uma flecha certeira. Ela não era o alvo, porque sua energia foi antes. Comandar não é controlar, mas atenção, comandar não é controlar. O controle vem da insegurança. O comando vem da presença. O controle tenta forçar. O comando permite. O controle nasce do medo. O comando nasce do saber. Quando você comanda vibracionalmente, não está tentando ditar cada detalhe do processo. Você está apenas emitindo uma frequência tão clara, tão coerente, que o universo se reorganiza com precisão. Ele não tem escolha, porque a sua vibração virou lei. E essa lei não é imposta. Ela é natural. É como o sol nascendo depois da noite. É como o mar obedecendo à lua. Quando a sua vibração se torna clara, a realidade responde automaticamente. O exercício do ato de conclusão. Agora, vamos à prática. Este exercício se chama ato de conclusão. E ele tem um único objetivo: fazer você emitir um comando tão poderoso, tão alinhado, que a manifestação se torne inevitável. Escolha um desejo claro, algo que você realmente queira viver. Não um desejo vago, mas uma escolha concreta. Sente-se em silêncio. Respire profundamente. Traga sua atenção para o corpo. Visualize o desejo já realizado. Veja, sinta, ouça como se tudo já tivesse acontecido. Repita a frase 3 vezes. Não como um pedido, mas como uma afirmação de quem sabe. Está feito. Está feito. Está feito. E sinta a vibração da conclusão. Não pense no como. Apenas permaneça nesse estado por alguns minutos. Ao finalizar, solte. Viva seu dia como quem já sabe, como quem já recebeu, Como quem já é. Esse exercício, feito com verdade, pode mudar o rumo da sua vida, porque ele estabelece uma nova assinatura vibracional. Ele substitui o eu quero pelo eu sou. E isso é tudo o que o universo precisa para agir. A força do silêncio após o comando. Após emitir o comando, não corra para verificar se funcionou. Não fique ansioso por sinais. O silêncio após o comando é parte do processo. É nesse silêncio que a realidade começa a se mover. Esse silêncio é a prova da sua fé, da sua certeza. É onde você mostra que não precisa mais correr atrás, porque você sabe que já é. O silêncio é o terreno fértil onde o comando floresce. Confie. O que pode bloquear o comando, se o comando vibracional não funcionar, é porque há ruído. Pode ser dúvida, medo, crenças conflitantes. Pode ser um desejo não autêntico, emprestado de expectativas externas. Nesse caso, pare. Reavalie. Se for, limpe o canal. Retorne ao estado de presença e comande novamente, com mais verdade, com mais alinhamento. Exemplos reais de comando vibracional. Muitas pessoas comuns já experimentaram isso. E no dia seguinte, recebeu uma proposta inesperada. E, semanas depois, encontrou um imóvel exatamente como imaginava, por um valor milagrosamente acessível. Esses não são milagres, são respostas. Respostas a uma vibração inconfundível. Como incorporar o comando no cotidiano? Você pode viver emitindo comandos diariamente. A vida começa a responder a você com sincronicidade e precisão, porque você deixou de ser um observador passivo e passou a ser o emissor da sua realidade. Comando vibracional não é teatralidade. Importante, não confunda comando com empolgação excessiva. Não é sobre gritar, forçar, dramatizar. É sobre saber, saber silencioso, saber firme, saber sereno. O comando vibracional é mais parecido com uma âncora do que com um foguete. Ele te fixa na realidade que você escolheu. Ele estabiliza sua energia. Ele solidifica sua criação. A identidade do emissor define o comando. O comando não está nas palavras. Está na identidade de quem as emite. Por isso, não adianta repetir frases se você ainda se vê como alguém carente, perdido, inseguro.
É preciso, primeiro, assumir a identidade do Criador, sentir-se merecedor, estar em coerência, e então, sim, emitir palavras que carregam energia viva. Porque, neste estado, cada palavra sua vira decreto. Repetição não cria comando, presença cria. Você não precisa repetir 1000 vezes. Você precisa sentir uma única vez com presença total. O universo não responde ao número de vezes. Ele responde à qualidade da vibração. Uma única frase dita com certeza vale mais que 1000 ditas com dúvida. A diferença entre comando e intenção. Enquanto a intenção dá direção, o comando dá forma. E essa diferença sutil muda tudo. Use a intenção para iniciar, Uta, mas use o comando para concluir, Sata. A intenção aponta, o comando sela. Vivendo em estado de comando, imagine viver sua vida inteira nesse estado, onde cada pensamento, cada gesto, cada palavra carrega a vibração da certeza. Onde você não espera mais, apenas reconhece. Onde você não tenta mais, apenas permite. Esse é o estado natural do Criador, e ele está disponível para você. Mas é uma escolha de presença, de verdade, de coerência. E você está pronto para escolher. E o verbo era Deus. O que isso significa? Significa que a criação começou com a palavra, mas não qualquer palavra. A palavra que carrega a vibração da fonte. E essa palavra é você. Você é o verbo criador. Você é a vibração em ação. Você é a manifestação da consciência. E quando você fala com essa consciência, tudo ao redor deve obedecer. Porque você não é mais um ser esperando ser atendido. Você é o próprio comando. Parte 6. Tornando-se o manifestador consciente, você passou por um caminho profundo até aqui. Despertou o Criador interior, aprendeu a linguagem vibracional da criação, liberou os bloqueios da prosperidade, acessou o estado de ser e compreendeu o comando divino. Agora, chegou o momento de integrar tudo isso, tornar-se não apenas alguém que conhece essas verdades, mas alguém que vive a partir delas. Esse é o verdadeiro manifestador consciente. Ser um manifestador consciente não é sobre controlar tudo ao seu redor. É sobre assumir uma postura vibracional tão clara e coerente que a realidade externa não tem escolha senão refletir isso. Não se trata de usar técnicas como ferramentas mágicas. É sobre se tornar a própria frequência do que se deseja. É viver com a sabedoria de quem sabe que não precisa conquistar, só expressar. Neste capítulo, vamos integrar o poder com sabedoria. Vamos compreender o estado natural de manifestação, onde não há esforço, só fluxo. E, finalmente, você fará a prática final, uma transição definitiva da técnica para o ser. Vamos começar entendendo o que realmente significa manifestar de forma consciente. Manifestar conscientemente é viver com presença. É perceber que cada escolha, cada pensamento, cada emoção é um voto energético que define a direção da sua vida. A maioria das pessoas se manifesta no piloto automático, guiada por velhos padrões e reações inconscientes. Mas o manifestador consciente faz diferente, ele observa, escolhe, direciona. Isso exige mais do que conhecimento. Exige responsabilidade. Quando você sabe que está sempre criando, entende que não pode mais terceirizar sua realidade para as circunstâncias. Não pode mais culpar o passado, os outros, o destino. Porque agora, você sabe que tudo parte de dentro. E essa consciência muda tudo. Ser um manifestador consciente é andar pelo mundo com poder silencioso. É perceber os desafios sem se identificar com eles. É responder com sabedoria em vez de reagir com medo. É sustentar a frequência daquilo que você escolheu viver, mesmo quando o mundo ainda não mostra sinais disso. Você se torna o pilar da sua realidade, o ponto de estabilidade em meio ao caos, a fonte da coerência em um mundo vibracionalmente instável. E como você sustenta isso? Com clareza, com intenção, com repetição energética. E, acima de tudo, com alinhamento. Vamos falar sobre o estado natural de manifestação. Existe um ponto onde a manifestação deixa de ser algo que você precisa praticar.
ela se torna um reflexo automático do seu estado de ser. Esse é o estado natural. Não é um estado forçado. Não é um estado conquistado. É o estado que emerge quando todas as camadas de dúvida, medo e resistência são dissolvidas. Nesse estado, você não precisa lembrar de vibrar. Você já é a vibração. Você não precisa lembrar de afirmar. Sua presença já é uma afirmação. Você não precisa tentar atrair. A sua energia já atrai. Esse é o ponto onde ser e manifestar se tornam a mesma coisa. A manifestação consciente, então, não é mais um evento. É um estilo de vida. É a expressão natural de alguém que vive em conexão constante com sua essência, com seu saber interior, com a fonte. E agora, você vai acessar isso de forma prática. Vamos à prática final da técnica ao ser. Encontre um espaço de silêncio. Respire profundamente. Feche os olhos. Lembre-se de tudo o que você aprendeu até aqui. Cada capítulo, cada insight, cada prática. Sinta essas verdades como partes vivas de você. Elas não são mais ideias externas. Elas são a sua nova identidade. Agora, visualize a versão mais elevada de você. Aquela que já vive com clareza, com certeza, com fluidez. Veja essa versão com detalhes. Como se comporta, como sente, como pensa, como fala, como vibra. Agora, dê um passo vibracional em direção a essa versão. Sinta que ela não é distante. Ela é você. Agora, respire dentro desse novo ser. Permita que essa vibração se espalhe por todo o seu campo, do topo da sua cabeça até a base da sua coluna, dos seus pensamentos até suas emoções, do seu corpo até sua energia. Agora, diga mentalmente: eu sou o manifestador consciente. Eu sou presença. Eu sou intenção. Eu sou vibração. Eu sou coerência. E tudo o que eu escolho viver se manifesta com naturalidade. Porque eu sou o Criador. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Essa prática final não é apenas um exercício. É uma consagração. É o selo da sua nova identidade vibracional. E a partir de agora, tudo o que você deseja criar, viver e experienciar está ao seu alcance. Porque você se tornou compatível com isso. Lembre-se, o universo não precisa de provas. Ele só precisa de uma vibração clara. E você acabou de se tornar essa vibração. A sabedoria dos mestres, que antes parecia distante, agora vive em você. O poder que parecia inalcançável agora pulsa em cada respiração. E a paz de quem sabe que tudo está bem já se instalou no seu ser. Você não precisa mais buscar técnicas. Agora, você vive a técnica. Você não precisa mais afirmar crenças. Agora, você é a crença viva. Você não precisa mais convencer. Sua energia fala por você. E essa energia é coerente, clara, poderosa. Você aprendeu a integrar intenção com desapego, clareza com presença, ação com sabedoria. Essa integração é o que faz de você um manifestador consciente. E como manter isso no dia a dia? Com escolhas simples. Toda manhã, antes de abrir os olhos, escolha a sua vibração. Durante o dia, observe sua frequência. Antes de dormir, agradeça como quem já recebeu. E repita esse ciclo com leveza, com prazer, com verdade. Com o tempo, isso deixa de ser prática e se torna você. Agora, um último lembrete. Você não está aqui para repetir velhos padrões. Você está aqui para criar novos paradigmas. Você não veio para sobreviver. Você veio para manifestar com consciência, com presença, com alma. Você é o manifestador consciente. E tudo começa agora. Mas o que acontece quando você esquece? Quando se vê sendo arrastado por velhos hábitos, por emoções reativas, por pensamentos de limitação? Essa também é uma parte do caminho. Não como falha, mas como convite. O manifestador consciente não é aquele que nunca escorrega. É aquele que sabe como voltar. Voltar é simples, respire. Lembre-se. Reescolha. A chave está na repetição da presença. Toda vez que você volta ao agora e reafirma quem você escolheu ser, você está fortalecendo esse novo padrão vibracional. Você está reprogramando seu campo.
Está solidificando a ponte entre o invisível e o visível. Você não precisa lutar contra os velhos padrões. Precisa apenas parar de alimentá-los e direcionar sua atenção e sua vibração para o que escolheu viver. E esse é um ponto essencial. A sua atenção é o seu poder criador. Onde está sua atenção, está a sua energia. E onde está a sua energia, está a sua energia, está a sua criação. A maioria das pessoas não percebe o quanto sua atenção está fragmentada. Presa ao passado, preocupada com o futuro, distraída com o que não importa. Essa dispersão cria realidades inconsistentes. O manifestador consciente cuida da sua atenção como quem cuida de um jardim. Ele escolhe o que cultivar. Ele observa o que está crescendo. Ele remove com leveza aquilo que não pertence mais. E isso transforma tudo. Você começa a viver com intencionalidade. Cada palavra, cada gesto, cada escolha se torna uma expressão do seu estado interior. E essa coerência magnética atrai, com precisão, experiências compatíveis. Você deixa de atrair pelo desejo e passa a atrair pela identidade. E quanto mais tempo você permanece nesse novo ser, mais ele se consolida como seu normal. A abundância, antes um objetivo, vira um modo de viver. A paz, antes um ideal, vira sua frequência base. O amor, antes condicionado, vira sua assinatura energética. E o mundo percebe. Você começa a inspirar outras pessoas não pelo que diz, mas pelo que vibra. Sua presença se torna cura. Sua energia, uma lembrança viva do que é possível. E isso te dá um novo propósito. Você entende que sua manifestação não é só sobre você. É sobre o impacto da sua vibração no coletivo. É sobre como sua consciência elevada muda o campo ao redor. É sobre como a sua transformação silenciosa contribui para a evolução de todos. Esse é o chamado final, manifestar com propósito. Não como uma forma de provar algo, mas como uma forma de expandir o amor, a luz, a consciência. Você é o manifestador consciente. E o seu ser é a sua mensagem. Agora, para integrar tudo isso, vamos fazer a última prática guiada deste audiolivro. Uma prática de ancoragem profunda. Feche os olhos. Respire profundamente. Coloque a mão no coração. Sinta a batida. Sinta o ritmo da vida fluindo em você. Agora, diga mentalmente: eu escolho viver como quem já é. Eu solto o esforço. Eu solto a pressa. Eu me torno um com a frequência do que desejo. Eu emborcio indo Kiruberdiog, Simpério Verde Oriente. E a partir deste momento, eu manifesto com leveza, com consciência, com sabedoria. Porque essa é a minha verdade. Essa é a minha essência. Respire nessa vibração e saiba que não há mais nada a buscar, só a viver. Você chegou ao ponto onde técnica e ser se tornaram um só, onde o conhecimento virou sabedoria, onde a prática virou presença. Esse é o estado do manifestador consciente. E a partir de agora, essa é sua nova maneira de existir. Simples, profunda, inevitável. À medida que você consolida esse novo estado de ser, é importante entender que a criação consciente é um ciclo contínuo. Não há fim. Não existe um ponto onde você termina de manifestar, porque a consciência está sempre expandindo. É com ela que seus desejos também evoluem. O manifestador consciente aprende a dançar com esse fluxo. Ele não teme o novo. Ele acolhe a transformação. Porque sabe que, quanto mais evolui internamente, mais refinadas se tornam suas criações. E essa é a beleza da jornada. Não existe um destino final. Existe um aprofundamento contínuo no ser. Esse aprofundamento traz sabedoria. Você começa a distinguir o desejo que vem do ego do desejo que vem da alma. O primeiro busca a validação externa. O segundo busca a expressão do propósito. E é com esses desejos da alma que a criação consciente atinge seu nível mais elevado. Desejos da alma não competem, não cobram. Eles emergem como uma chama suave e constante.
Eles guiam, não pressionam. E quando você escolhe viver alinhado com esses desejos, você entra em congruência com o seu propósito existencial. Nesse estado, sua manifestação se torna um ato de serviço. Você manifesta não apenas para si, mas para contribuir com o todo. Seu sucesso eleva outros. Sua paz inspira, sua abundância nutre, sua presença se transforma. Esse é o verdadeiro impacto do manifestador consciente. Ele não impõe sua luz, ele apenas a deixa brilhar, e essa luz encontra os lugares onde é mais necessária, atrai as conexões mais alinhadas, abre os caminhos mais inesperados, porque quando você se manifesta a partir do seu centro, o universo conspira com precisão. Vamos então deixar claro quais são os pilares práticos que sustentam essa nova forma de existir. Escolha diária. Todos os dias, reafirme quem você é. Isso prepara a sua vibração para o dia inteiro. Presença vibracional. Observe seus pensamentos e emoções sem julgamento. Sempre que perceber desalinhamento, retorne ao seu centro. Use a respiração como âncora. Silêncio criativo. Reserve momentos de silêncio todos os dias. Não para pensar, mas para sentir. É nesse silêncio que você ouve sua intuição com mais clareza. Ação inspirada quando sentir um impulso interno, haja. Não questione. Apenas confie. O universo se comunica por meio dessas intuições sutis. Gratidão antecipada. Sinta gratidão por aquilo que ainda não se manifestou. Essa é a assinatura energética de quem já recebeu. Flexibilidade com o caminho. Solte o controle sobre como as coisas devem acontecer. Confie no campo. Ele é infinitamente mais sábio do que qualquer plano mental. Com esses pilares, sua vida deixa de ser uma sequência de reações. Ela se torna uma sinfonia de criações. E quanto mais você vive assim, mais natural tudo se torna. Você não se esforça para manifestar. Você se manifesta enquanto vive. E se em algum momento o medo retornar, e ele pode retornar, você saberá o que fazer. Você lembrará do seu poder. Você se ancorará na sua presença. E, com leveza, escolherá novamente. Porque essa é a maior habilidade de um criador consciente, recomeçar quantas vezes for preciso, sem perder a fé no processo. Agora, respire. Sinta o que está se movendo dentro de você. Você não é mais o mesmo de quando começou este audiolivro. Você é agora alguém que conhece a linguagem da criação, que compreende a vibração da certeza, que comanda com sabedoria e que manifesta com intenção. Você é o manifestador consciente. E o mundo, a partir de hoje, verá isso. Sua realidade será seu testemunho. Sua vida, seu exemplo. Seu ser, sua assinatura. E tudo o que você ainda deseja viver, já está vindo ao seu encontro. Porque agora, você não está mais buscando. Você está permitindo.